Vamos falar agora de mercado financeiro, economia, os fatores de pressão do mercado, que nós tivemos até uma virada aí no movimento do dólar. O dólar passou boa parte da manhã em queda, de repente começou a subir, agora a alta é de 0,43%, a cotação de venda do comercial está perto dos R$ 5,70 e Bolsa de Valores também em alta, de 0,67%. Nós estamos em contato com Alexandre Chaia, diretor da Artesanal Investimentos, professor do INSPER. Alexandre, boa tarde. Oi, Denise, eu não estou conseguindo ouvir. Desculpa, estou tendo um problema de comunicação. Vamos tentar acertar o som aí para você conseguir ouvir. Eu estava falando do comportamento do mercado financeiro, né, que teve uma mudança. Nós começamos amanhã aí com um movimento muito tranquilo, tanto de bolsa como de dólar. A bolsa segue ainda o movimento internacional mais favorável, alta de 0,67%. E na sexta-feira nós tivemos um fechamento bem parecido. Bolsa de Valores também estava em alta, o dólar mudou durante o dia, na sexta-feira, preocupações com toda essa história de CPI, vem pesando muito a questão do orçamento. A gente tem falado disso já há bastante tempo. Nós temos uma situação muito indefinida em relação ao orçamento deste ano, orçamento que foi aprovado de uma forma meio impraticável. E Alexandre Chaia, quero ver se você me ouve agora. Estou ouvindo. Exatamente. Boa tarde mais uma vez. E eu queria saber se esses fatores, orçamento, se CPI, se foi isso que provocou essa virada do dólar ou tem mais algum fator? Não, acho que primeiro, lá fora também existe uma incerteza sobre juros no mercado internacional. Os Estados Unidos ainda está em dúvida se aumenta juros. Você vê bastante comunicado tanto do presidente do Fed como do presidente dos Feds locais falando sobre inflação, a inflação nos Estados Unidos que está subindo, aumento de taxa de juros, ou o quantitative easing se vai ser interrompido ou não. Então existe uma incerteza monetária internacional em relação à recuperação. Apesar dos números positivos da vacinação nos Estados Unidos, existe uma incerteza ainda sobre a recuperação americana. A Europa, a mesma coisa, ela está no caminho de redução, Europa, Portugal, Espanha, Itália, mas ainda trabalhando bastante essa incerteza, lockdown. Então, toda essa incerteza mundial, toda semana prejudica. Então, você tem informações novas chegando. Isso ainda com tudo, ainda com esse fogo, com essa bomba que o governo acaba gerando continuamente, que é incerteza em relação ao cenário político. Existe uma grande incerteza sobre a CPI, sobre o impacto, se vai conseguir, não vai conseguir ter CPI, se isso vai impactar o governo ou não, se vai expandir para governadores. Mas eu acho que o que está mais pegando para o mercado hoje é a parte do orçamento. Esse orçamento que está totalmente irreal, todos os economistas falando que é impossível, o governo está cometendo crime de responsabilidade, porque ele cortou despesas que ele vai ser obrigado a subir, ele tem uma expectativa de receita que vai ser maior, e provavelmente com esse endividamento, o próprio presidente do Banco Central tem dito que mesmo o movimento de juros dificilmente vai impactar a inflação se o governo continuar gastando em excesso. Então a gente está hoje numa tempestade perfeita de juros crescendo, mas não modificando o cenário de inflação ascendente, economia com perda de renda, aumento de inadimplência, e uma incerteza mundial em relação ao Brasil para trazer investimentos para aqui, para o nosso país. E incertezas de várias frentes, não é? Porque nós temos incertezas em relação à pandemia, em relação ao quadro fiscal e do ponto de vista político. Então, a pandemia, hoje você não tem incerteza porque você nem sabe o que espera, né? Quando você discute incerteza, risco, dado que tem uma expectativa, hoje a gente nem sabe se vai piorar a situação ou não. Existe um descontrole completo sobre a situação da pandemia no Brasil. Isso vai se prorrogar por mais tempo. Quanto tempo ainda a gente vai ter que ter medidas de contenção, e essas medidas de contenção, que elas são defendidas pelos governadores, pelos prefeitos, mas de uma forma muito paliativa. Abrimos algumas coisas, agora vamos flexibilizar, feriados, só que com todo um descoordenação federal, e mesmo com esse grupo novo que foi criado do Congresso, nada está conseguindo andar. Então, essa incerteza vai fazer se prorrogar mais tempo. Não estamos falando mais só em abril, hoje, estamos falando em provavelmente manter algum tipo de restrição em maio, em junho, e isso prorroga a retomada da economia para o ano que vem. Então, esse ano, provavelmente, você não tem mais expectativa de crescimento econômico. O mundo está crescendo, você vê os Estados Unidos com uma expectativa de crescer 6% esse ano, 6,5% esse ano, e o Brasil ainda falando em subir 3%, mas a tendência, se isso continuar prorrogando esse problema da pandemia, provavelmente a gente vai ter crescimento zero, um ano negativo, com bastante queda, menos do que o esperado, caímos em torno de 4,5%, era esperado 9%, mas mesmo assim esse ano era para recuperar, a gente não vai ter recuperação nenhuma.
que está acontecendo é que, com esse dólar subindo e aí cada vez chegando mais próximo de 6, a Bolsa brasileira está ficando barata. Então, eu acho que parte do movimento de alta da Bolsa justifica por um barateamento que a Bolsa está tendo, porque a inflação, de alguma forma, gera aumento de renda para as empresas, gera geração de dividendos, aumento de preço, só que o preço em real, porque em termos de dólar, esse preço está cada vez menor, então a Bolsa está barata, porque o dólar está subindo muito e provavelmente o dólar vai continuar subindo, porque o movimento do Banco Central de subir juros está gerando muito pouco efeito nos investimentos para vir para o Brasil e no controle da inflação, que faz com que o preço suba e aí tenha crescimento nominal, necessariamente não crescimento real do ganho das empresas em termos. Nós tivemos aí um problema no contato com o Alexandre, nós vamos tentar retomar aí, que o Alexandre falava das questões aí que estão influenciando o comportamento do mercado. Agora, Alexandre, voltando à questão do orçamento, com essa discussão toda, essa polêmica, embate aí entre os poderes em torno da CPI da Covid, o entendimento fica mais difícil, não fica? Não, sem dúvida. Esse em termos políticos, a gente está vivendo o pior dos momentos, né? Porque você está cada vez mais o governo federal se isolando. Você vê que ele vem pressão de tudo quanto é lado, pressão está vindo do próprio Congresso em si, que tinha ali feito, com a eleição do presidente da Câmara e do Senado, gerado de alguma forma ali um arranjo novo que poderia dar uma sustentação, e a sustentação se liquefez muito rapidamente. Você já está tendo cada vez mais pressões vindo de todas as áreas do Congresso para forçar o governo. Porque o que acontece? Apesar de ter todo esse acordo, ter esse benefício das emendas, ter dinheiro, o problema é que a pandemia descontrolada gera aí uma insatisfação no eleitorado de todos os congressistas. Então, você tem desde o deputado mais distrital que tem, até um senador que cobre um estado, eles estão sendo impactados, a população está se sentindo com medo, a incerteza sobre vacinação, sobre a demora. Agora o Butantan, já com a demora da entrega do IFA, já está dizendo que não vai talvez conseguir entregar os 46 milhões, a Fiocruz com toda a incerteza sobre quantidade, promessas de 100 milhões de doses até o meio do ano, mas nada sai do papel, né? Não tem conseguido entregar. Então isso tem dado um choque de medo na população da ponta desse senador, desse congressista, desse deputado, e eles vão acabar pressionando o governo. Eles sabem que eles têm um acordo tácito com o governo, mas esse acordo vale até eles perderem o cargo deles. E a situação, o risco da imagem se colar com a pandemia, até por isso toda essa movimentação de CPI, de Congresso, o próprio Judiciário, STF, movendo isso, é exatamente para, de alguma forma, tentar descolar a imagem, dizendo que eu estou tentando fazer, o governo federal que não está conseguindo. Só que o governo, em vez dele reconhecer, fazer o meia-culpa e assumir que realmente a gestão foi ruim e que daqui para frente eu vou melhorar, não, ele continua num embate contínuo e esse embate só vai gerar mais desgaste para a sociedade. Em relação ao orçamento, o governo sinaliza a possibilidade de vetos, mas ele tem até uma margem reduzida para vetos, porque emendas, por exemplo, tem uma obrigatoriedade. Ele pode tentar acertar com o Congresso, que os congressistas abram mão de parte dessas emendas, mas tem inclusive essa obrigatoriedade de cumprir o que está colocado lá, né? Sim, desde o ano retrasado, que foi aprovada uma imposição de emenda que é obrigado o governo a pagar, tem determinado prazo para pagar as emendas que estão colocadas, e aí foi a prova completa do descontrole político do governo, foi a aprovação de um orçamento totalmente não sincronizado entre o Ministério da Economia e o Congresso. Então, o que foi aprovado foi uma promessa, de alguma forma, para agradar o Congresso, sendo que o governo promete, ou a articulação política promete, e fala com o Ministério da Economia que aí, talvez por essa mudança toda que teve, os bons quadros do Ministério da Economia todos estão saindo, todo mundo está abandonando o barco, que vê que o projeto liberal de reforma, enxugamento do Estado, está cada vez menos provável. Então, esses bons quadros já estão saindo, e essa desarticulação fez com que fosse aprovado um orçamento ruim, e pior, foi aprovado um orçamento ruim com promessa para o Congresso que agora está se sentindo traído. Então isso piora ainda mais a situação do governo. O governo, se ele fizer todos
os cortes, os vetos que ele prometeu, ele vai gerar um desgaste ainda maior com o Congresso, e a chance aí sim da situação do governo perder totalmente o controle político do país é muito grande. Então hoje o governo Bolsonaro, até por conta disso, está nesse nível de estresse, está dando essas respostas, todo esse conjunto, essa tempestade perfeita política que ele criou para ele também, isso está gerando um engessamento do Estado. Então, esse engessamento faz com que os empresários tenham incerteza, não queiram investir no país, o dólar dispare, quer dizer, é todo um conjunto. O governo não consegue desamarrar seu lado político, o Congresso cada vez mais pressionando e tomando espaço no governo, o que quebra totalmente essa promessa de um Estado menor, e aí você não tem uma saída nos próximos 1 ano e meio, a gente vai ter um governo ainda se arrastando para no próximo governo, talvez, se for Bolsonaro ou não, aí ninguém sabe quem vai ser o próximo governo, mas o próximo governo em si retomar a tendência de ajuste da economia, reforma administrativa, tributária, todas as reformas importantes para o Brasil, mas provavelmente nesse final de governo você não vai ter mais nenhuma reforma, e o mercado vê isso, e a tendência é você ter graus de incerteza muito grandes na Bolsa, no dólar, na renda, no desemprego, vai ter indicadores de desemprego cada vez piores, perda de renda, e isso vai fazer com que o ano que vem, possivelmente, ainda seja um ano ruim, mesmo para o crescimento brasileiro. Ouvimos o economista Alexandre Chaia, professor do INSPER e diretor da Artesanal Investimentos. Alexandre, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde, desculpa aí todo o problema de internet.